Olá, eu sou a doutora Eliana, fundadora e gestora da Clínica Portal do Sorriso. Hoje o meu convidado é o Dr. Andres. O Dr. Andres, ele é graduado em odontologia lá no Peru, fez a revalidação do diploma aqui na Unesp, tem pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial, residência em cirurgia bucomaxilofacial na Unicamp, mestrado e doutorado também em cirurgia na Unicamp. Prazer, Dr. Andres. Obrigado, doutora Eliana. Muito Bom prazer dia. ter você aqui. Aliás, o Dr. Andres é o profissional que mais tem avaliações 5 estrelas no Google. Eu acho um feito, por quê? Primeiro, por causa da sua especialidade, que é cirurgia, que geralmente os pacientes vêm com muito medo. Sim. E aí a surpresa, muito boa surpresa, nossa, é o cirurgião que tem mais avaliações positivas. E assim, é porque com certeza é o seu jeito de receber, o seu jeito de atender, que não é como um cirurgião, que a gente tem a ideia do cirurgião ser mais frio, né? Mais objetivo, não ter esse carinho todo para receber. Então, sim, vai ser bom o papo aqui para mostrar quem é o cirurgião Dr. Andres aqui. E Andres, conta para mim, como é que você escolheu odontologia como carreira? Sempre, desde criança, eu gostei de ir no dentista. Eu gostei bastante do cheiro do alginato, do que é o material de moldagem, gostei do cheiro do flúor. E fui diagnosticado com um dente incluso supernumerário no queixo quando eu tinha 12, 13 anos. E eu adorei o procedimento, gostei da responsabilidade da minha dentista. Eu tive uma dentista muito capacitada, e até fez um vídeo da minha cirurgia, mostrou para meu pai quase desmaia. Quando você tinha 12 anos de idade? 12 anos. Sem trauma? Sem trauma, nunca tive esse receio, né? Porque eu sempre fui bem acolhido no dentista. Ah, que então eu acho que isso é importante, passar isso para as pessoas. Que não é um castigo que antigamente... Que era uma ameaça, né? Os pais usavam como uma ameaça. Uma ameaça, mas desde esse momento eu decidi que quero odontologia. E pela cirurgia que eu fiz, aí decidi fazer cirurgia porque eu entendo agora como é o pós-operatório, eu vivi isso. Não, e não era uma cirurgia simples que você fez? Não era uma cirurgia simples, mas eu gostei do ambiente. Com 12 anos de idade. Com 12 anos. Desde esse momento eu decidi fazer cirurgia. Fantástico. Nossa, adorei a história, não sabia. E tem alguma história de paciente que te marcou? Passou por um procedimento com você, algo que você... Tem vários pacientes que são bem agradecidos comigo. A gente vê pelas avaliações do Google. Mas uma paciente que me marcou bastante foi uma senhora de quase 90 anos que eu tirei um dente no céu da boca dela. Que estava impedindo colocar a prótese e ninguém queria atender. Por causa da idade. Por causa da idade, comorbidades, enfim. E eu decidi fazer e ela praticamente levou no dia seguinte ou na semana seguinte, levou um presente para mim. Que legal. Foi uma experiência bem gratificante porque ninguém queria atender. Sim, um receio, né, de atender uma senhora. De atender, mas ela foi bem agradecida comigo, a família também, até agora a gente tem contato. Que legal. E foi uma experiência bem gratificante. Imagina se você não tivesse tirado, ela não conseguiria usar prótese, não é? Não, você tem que pensar, ela não vai comer, ela não vai... E pode ir piorando, porque estava com cárie o dente, poderia infeccionar, foi deixando, então foi uma experiência bem marcante para mim. Fantástico. Como é que você consegue... Eu sei que você tem uma experiência muito positiva com a odontologia desde cedo, por isso escolheu, e essa dentista muito provavelmente te acolheu muito bem, e aí a sua experiência ficou como positiva. Como é que você faz esse acolhimento do paciente? O que é de diferente? Porque é essa percepção que a gente tem quando a gente vê os depoimentos positivos dos pacientes, que eles são muito bem acolhidos. O que você faz de diferente ali? Simplesmente você se colocar na situação do paciente. Já o fato de fazer a cirurgia não é uma notícia muito bonita. Não, ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas como eu entendi desde muito cedo como é ser paciente, eu tento dar sempre o meu melhor para essa pessoa. Me dar sempre o mais do que eu consigo para que ele tenha uma experiência gratificante. E sempre com bastante respeito, perguntar quais são as medicações, perguntar quais são as experiências, para modificar um pouquinho a conduta, né? Hoje em dia temos várias ferramentas que ajudam a controlar a ansiedade, várias formas de como controlar o medo. Então é importante entender o contexto, explicar ao paciente como que é o procedimento. Porque
porque às vezes o O paciente vai ser feito, não né? sabe como que é. E é isso que dá o medo, né? Isso que dá o medo, porque não sabe realmente como é que é, como será feito. Então, a partir Perfeito. daí, explicar o passo a passo, preparar o paciente para o procedimento, ou mostrar que você sabe manejar qualquer complicação que possa Que possa acontecer, acontecer. que isso é Ah, importante. sim, sim. Aí o paciente geralmente gera um vínculo conosco, né, com o profissional. Como em toda área, eu acredito. Sim. E basicamente essa é a minha metodologia, né, de acolhimento. E funciona, funciona. Uma coisa que é bom lembrar aqui, Andres, é que você também faz para os nossos pacientes a pré-consulta virtual, Sim, né? sim, que é Antes também que interessante. ajuda, eu acho que ajuda muito, porque Sim, saber, a gente é uma equipe multidisciplinar, então tem um avaliador, tal, que vai fazer, né, o planejamento, tal, mas quem vai executar, é importante que o paciente saiba antes quem vai sim, executar, que conheça claro. o profissional, nem que seja virtualmente, né, para ele não Uhum, perder uma consulta e vir até aqui, enfim, a pré-consulta virtual que você faz também, que já passa né, ele já se sente mais mais seguro, seguro, conhece o profissional que vai conhece, fazer, então isso é interessante a gente falar, porque nem sempre as clínicas oferecem oferecem, essa né? pré-consulta virtual e eu acho que isso Exato. é um grande diferencial e ajuda muito, Sim, com né, certeza. para esse relacionamento mais próximo. Você faz cirurgia e a maioria dos procedimentos, além de cirurgias de siso, né, muitos procedimentos são de implante Sim. e os pacientes têm muito medo, Uhum. né, com receio de implante dói para fazer implante. Geralmente não dói. É um procedimento menos complicado que uma extração dentária. Verdade. Uhum. O tempo de cirurgia é mais curto. Lógico que cada É um caso é um caso. caso. Uhum. Mas a nossa estratégia, né, é utilizar uma medicação pré-operatória antes, analgésica, anti-inflamatória, para que o paciente não sinta muito desconforto no pós-operatório, explicar bem as orientações pós-operatórias, porque às vezes o paciente pensa que fazer uma cirurgia na boca é como colocar uma unha, um cílio, e não é Não assim. é. Não é assim. Tem que voltar em casa, É, alimentação, líquido pastoso, gelo no rosto, descansar, não fazer descansar, atividade não fazer física. atividade física. Então, é o conjunto, né? Se o paciente entende que metade da recuperação é minha responsabilidade e a outra metade É é dele. dele, Tudo dá tudo certo. dá certo. E Ana, por que você acha que hoje em dia ainda tem muita gente com medo de implante, de fazer cirurgia de implante? Acho que tem essa ideia ainda antiga, né, que o dentista era grosso. Hoje em dia tem várias ferramentas para a gente conseguir controlar tudo isso. Tem Uhum, anestesia tópica, tem preparo pré-operatório. uhum. Então, isso foi melhorando ao longo dos anos, mas eu acho que é importante também conhecer ao dentista como pessoa. O Andres, e o que mudou do implante de anos atrás para o implante de agora? O que tem diferente? Anos atrás, os implantes eram simplesmente usinados, saíam da fábrica só com o tratamento da estrutura externa do Uhum. implante. Mas hoje em dia, eles têm uma superfície que a gente chama de superfície ativa, que atrai célula. Ah, Então, é como se fosse um imã que atrai célula para que cicatrize mais rápido, que ou se fantástico, integre mais entendi. rápido. E, lógico, diminua a chance de perda, que hoje em dia é quase 2% de sem implantes, por exemplo. Bem raro. E, Uhum. além disso, né, existem implantes mais curtos, implantes mais longos. Antigamente só tinha um tamanho para todos. Se você não tinha a quantidade de osso para esse implante, tinha que fazer enxerto ósseo, algum outro procedimento mais Uhum. invasivo. Não que hoje não seja indicado Ainda fazer acontece. enxerto ósseo, Uhum. mas tem mais ferramentas, tem implantes Perfeito. curtinhos, estreitos, largos, então tem uma diversidade de opções para o paciente. Por isso hoje faz muito menos enxerto do que antes. Exatamente. E com a mesma tecnologia, a mesma resistência. E Aham. lógico, o que influencia bastante é a marca do implante que você trabalha. Por isso que a gente Verdade. trabalha com uma marca confiável. Com garantia, né? Ainda Com tem isso, né? garantia, Com exatamente. Que tem garantias. uma etiqueta com o Legal. registro, o número, tudo certinho de cada material que vai ser implantado no corpo da No pessoa. corpo. É. É o Até dos registro. enxertos, né? Todo Até material de os enxerto tem a enxertos. etiqueta que a gente cola Tem no etiqueta que cola no prontuário. prontuário. Entregamos para o paciente também uma etiqueta Uhum. para ter uma comprovação. Perfeito. Antigamente não Seguro. tinha muito Aham. isso. Então É isso verdade. também é um plus a mais. O fato do implante ser tratado
dá também uma recuperação melhor. Sim, também. Né? Mais rápida, mais coisa mais rápida. tranquila. A sequência também de instrumentos, né, que utiliza uma broca para fazer um furo, diminuiu também, facilita a capacidade de corte das brocas. Então isso torna o procedimento mais rápido. Então isso facilita. Cirurgia, a recuperação, é tudo uma consequência, tudo né? uma consequência de tudo, né? Um trabalho em grupo. Eu percebo que o meu pai, por exemplo, que já fez cirurgia com você também de implante, eu acho que é tão tranquilo e tão indolor o processo, porque tem anestesia, porque tem todo esse preparo. Eu acho que o problema é o paciente ter ciência de que ele tem que ficar em repouso, porque ele sai achando que já pode fazer de tudo. Sim. Né? Então, eu acho que o problema pode comer de tudo, vida normal, mas não é assim. Não é bem assim, porque corre o risco de perder, né? Exatamente. Se não tomar cuidado, corre o risco de perder. Sim. Muito bom. E sobre enxertos e as cirurgias mais complexas, Anderson, que é algo que ainda tem que fazer, por mais que tenha a evolução dos implantes, com vários tamanhos, ainda tem que fazer, e é algo que o paciente se assusta muito, né? Muito. Porque fala assim, já é mais uma cirurgia. Como que é o procedimento de enxerto? O procedimento de enxerto ósseo é um procedimento mais invasivo. Né? As incisões, os cortes na boca são mais extensas, abre mais, a expectativa de inflamação também é maior. Mas como a gente utiliza medicação pré-operatória, temos aqui na clínica anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, vai diminuir o inchaço pós-operatório. Não que não vai inchar, o inchaço é uma resposta fisiológica, normal, acontece comigo, com você, com todo mundo. O quanto vai inchar muda também de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem a pele mais delicada, principalmente a pele branca, mais clarinha, que fica um pouquinho roxo. Já outros tipos de pele são mais resistentes. Mas com a medicação pré-operatória, a aplicação de gelo imediatamente depois da cirurgia, a gente dá para todos os pacientes uma compressa gelada para colocar no rosto. Tudo isso tratado de forma precoce ou pré-operatório, já diminui bastante a chance de ter algum inchaço tão grande. E temos também analgésicos de primeira linha e de segunda linha. Geralmente um analgésico comum, a dipirona. Todo mundo toma. Que todo mundo toma de 1 grama, geralmente resolve. Agora, tem outra medicação de resgate. Caso, né? A dipirona não dê conta da dor. Exatamente. Mas não é um transplante de cabeça também, não é um bicho de 7 cabeças, né? Tem o nome do enxerto, as complicações podem acontecer e tudo mais, com a experiência, né? Com a delicadeza que você trata, com os cuidados pós-operatórios, geralmente as complicações diminuem. Perfeito. Quem perdeu os dentes, Andrés, há muitos anos, a gente sabe que quanto mais cedo perde os dentes, mais chance tem de reabsorver o osso e a chance de fazer. Tem que fazer enxerto, tem que fazer. Começa a complicar. Um pouquinho o planejamento, né? Mas eu acho que tem que pôr na balança também o sucesso do tratamento. Se você não tem uma estrutura boa para colocar um implante, o implante vai dar errado. Primeiro ponto. É como se você vai construir uma casa, você prepara primeiro o solo, né, uma terraplanagem do solo para você construir sua casa. Se você não tem isso feito, pode acontecer algum problema estrutural. Mesma coisa nos implantes. Se não tem uma estrutura, uma base, um osso adequado, o implante vai ficar para fora do osso, vai ficar mal posicionado, vai ficar na gengiva aparecendo uma área acinzentada, vai sair quando colocar o implante, o dente. Então, planejamento, né? Não é um castigo fazer enxerto, é necessário. Por quê? Porque um resultado melhor, né? Exatamente. A longo prazo, não é um resultado para 1, 2, 3 semanas. Exato. O resultado vale a pena, né? Vale a pena. É o que a gente pensa, vale a pena. Tipo, é para ficar. Quantos anos você vai ficar? Exatamente. Vamos fazer devagar? Tipo, se precisa voltar um pouquinho, faz o enxerto primeiro, né? Se tem que esperar antes de fazer o implante, espera um pouquinho, porque a longo prazo o resultado vale a pena. A longo prazo, é um investimento a longo prazo. Outra coisa que você falou que eu acho importante é, se a gente não tem a base óssea boa, a posição do implante não vai ficar ideal. Não vai ficar ideal. E aí o resultado da prótese, que dá a estética, não vai ficar bom. Então o que tem que fazer é o planejamento que a gente chama reverso, né? Reverso, isso. Vamos pensar primeiro
A Como é que é? prótese. A prótese, onde a gente quer que fique? Isso. E aí? E a cirurgia? Vai dar para Uhum, fazer? Que é isso que uhum. faz aqui, né? Vai dar para Exatamente. fazer? Não vai? Sim. Vai ter que fazer enxerto. Então, assim, às vezes o paciente quer tudo muito rápido. O tempo é um pouco problemático, né? Lógico, né, que dependendo do caso, dá Aí, para colocar um provisório no sim, implante, nunca vai ficar sem nada na boca, exatamente, sem né? nada na boca, né? Mas Uhum. eu acredito que a gente tem que respeitar ainda um pouquinho os tempos. Se a gente quer correr sem engatinhar, Boa, não dá certo, né? boa, Na minha gostei. opinião, não dá certo. Gostei. Vai acontecer alguma coisa errada, É, vai sim, dar alguma coisa errada. exatamente. E, Andrés, voltando um pouquinho ali na relação de confiança que você constrói, que a gente já falou ali do começo, né? Tem algum ritual que você faz para acalmar esse paciente quando ele chega na cadeira? Algum ritual? Você tem que fazer. Primeiro, o importante é entender a queixa da pessoa. O que está incomodando? É o primeiro ponto, né? O que está incomodando? Aí, conforme eu vou entendendo a queixa, eu vou entendendo também, vou percebendo como o paciente é, se um paciente que tem medo, receio, desconfiança. Aí, vou abordando o paciente para que ele se sinta mais acolhido. E aos poucos ele vai se soltando, vamos conversando, vai, conversa vem, e entendo o contexto todo, não somente ver o paciente como um A boca. instrumento, né, a boca, né, não, entender tudo, né, como influenciar isso na vida da pessoa, na vida Perfeito. pessoal, na vida profissional. Tem muito paciente que dá aula, por exemplo, Meu que Deus. precisa se expressar. Aham. Então, para essa pessoa tem que ter um tratamento direcional também para isso. Não é somente tampar um buraco, vamos dizer Aham, assim. aham. Ele tem É, uma função é uma ali, uma função, é uma estética que estética, influencia muito. influencia bastante. O paciente também que tem uma vida social bem ativa, tem compromissos, não pode ficar também Pensando também em um atleta de alto um atleta de alto rendimento, rendimento. que ele não fica muito tempo sem treinar. Exatamente. Tem que ser tudo planejado Tudo antes, né? planejado antes. Exatamente. Obrigada aqui pelo tempo. Eu acho que já deu para conhecer bastante do profissional, além, né, do cirurgião. Obrigada. Tem algum convite, alguma coisa para passar para os pacientes, alguma dica? Bom, eu gostaria de conhecer vocês. Por favor, venham na clínica. Eu estou disposto a dar o meu melhor para tratar de vocês. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, sempre estou aberto a qualquer questionamento. O paciente não pode ter dúvida. Não pode ter. A dúvida leva em segurança E e aí o aí procedimento não vai não ser dá certo. Então, o primeiro feito. passo, segurança. Obrigada, Anderson. Muito obrigada Não, eu e que um prazer agradeço. muito grande ter você aqui na nossa equipe. Obrigado. Até logo, gente. Até o próximo podcast.